Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a invenção do rádio. Muita gente acredita que seja do Nikola Tesla ou do Marconi a invenção do rádio. Mas se eu disser que foi de um brasileiro, Roberto Landau de Moura, um gaúcho, um padre inventor. Ele foi o primeiro a transmitir ondas de rádio com a voz. Marconi, ele só conseguiu transmitir o código Morse, ponto e traço. Ele não conseguia transmitir a voz. O Landau de Moura, ele conseguiu transmitir a voz em 1899. Ele fez isso pela primeira vez no pátio do Colégio de Freiras, em São Paulo, e foi até a Avenida Paulista a transmissão. Não existe muitos registros sobre a transmissão. O pessoal acredita que ele pediu que tocasse o hino nacional. Isso foi muito comentado na época. Jornais comentaram, falaram disso. Foi um feito que na época foi muito falado. Mas o padre Landau de Moura, ele nasceu em Porto Alegre em 1867. Era um padre católico que estudou no seminário em Porto Alegre. Ele fez humanidades, foi depois para o Rio de Janeiro, para o Instituto Politécnico do Rio, e ali ele se encontrou com a área da tecnologia, o que havia de mais moderno. Na área da comunicação era o telefone, que o Pedro II trouxe da Feira Internacional da Filadélfia. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. E ele ficou fascinado com o telefone. Dizem que ele foi o primeiro brasileiro a construir um telefone. Ele foi depois para a Itália. Na Itália, ele foi para o Colégio Jesuíta em Roma, onde se formou padre e também se formou engenheiro e químico. E continuou pesquisando a ciência da comunicação via rádio, ondas de rádio. De volta ao Brasil, ele sofreu alguns problemas, porque ele era mais inventor do que padre. Então o pessoal da igreja reclamavam que aquele padre que não dava atenção aos católicos, ficava trancado numa oficina, falando com vozes do além. Só que teve um dia que exageraram, entraram na oficina e acabaram quebrando a oficina dele toda, destruindo os documentos. Esses documentos do Landau de Moura são documentos importantes que fazem falta. Muitos, o que sobrou dele, que nós sabemos, ele já pesquisava a televisão, pesquisava também sobre fibra ótica. E o Landau de Moura, ele teve um problema, ele não sabia vender o peixe. E em 1900, ele passou 3 anos nos Estados Unidos, onde ele patenteou suas invenções. Lá nos Estados Unidos, ele também foi notícias de revistas, como essa aí que eu estou mostrando, que falam sobre o padre brasileiro que conseguia projetar a voz, que na época era uma coisa assim espetacular. O pessoal dizia que a voz não podia ser transmitida, que era uma impossibilidade física. E o Landau, ele mostrou que podia sim. E ele fazia muitas pesquisas sobre a transmissão. Só que ele voltou para o Brasil. Nessa volta para o Brasil, ele sofreu mais uma vez com a igreja, que falava que ele estava abandonando o pessoal, ele não pesquisava sobre a vida das pessoas e ficava pesquisando ciência. Ele era um padre jesuíta, e os jesuítas estão muito ligados à ciência. Quando ele esteve no Rio, no colégio no Rio, ele entrou em contato com os positivistas, que também tinham uma visão científica de tudo. Então ele colocava a ciência à frente da fé. Isso deu muito problema para ele. Quando ele transmitiu a voz em 1899, ele fez essa transmissão, essa primeira transmissão, só ficou conhecido ali. Ele não tomou medidas práticas para colocar um produto em serviço, né? Um produto fosse criado, um produto de rádio ou um telefone celular, que ele já previa isso também. Mas
Ele mandou uma carta, então, para o presidente Campos Salles, pedindo autorização para a Marinha para utilizar os navios da Marinha para comunicação entre navios. Campos Salles, ele gostou da ideia, ele achou a ideia muito interessante. Isso, ele falou que ia arrumar 2 navios para o padre, e esses 2 navios tinham que ficar numa distância. O presidente pediu a seu assistente que perguntasse ao padre qual é a distância que esses navios deviam ficar. Aí ele estragou tudo, como sempre. Ele falou que a distância não importava, a comunicação que ele fazia ia até as estrelas, ele podia se comunicar com as estrelas. O ajudante do presidente olhou para o presidente e falou: ih, o cara é maluco. E ele foi totalmente descartado, caiu no ostracismo, no esquecimento. E ele passou a estudar parapsicologia, ciências como a homeopatia, o espiritismo e a hipnose. Ele era assim visto pelo povo assim como um caça-fantasma. Aí o pessoal ficava desconfiado com ele. E ele foi perdendo assim a sua credibilidade, ele foi sendo esquecido. E até em 1928 ele faleceu aos 60 anos de tuberculose. E com o tempo o Landel de Moura acabou esquecido. Nem tanto, porque ele é o patrono dos radioamadores. E também em 1987 o nome dele foi escrito no livro dos Heróis Nacionais. Também se tornou cidadão paulista. Então ele é considerado por muitos o real inventor do rádio. Ele inventou o rádio. Ele foi a primeira pessoa no mundo a transmitir a voz. Espero que tenham gostado da história e até uma próxima. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.